Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Gostaria de compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Embora nós já voltamos com os cultos, eu continuarei aqui compartilhando a palavra, pensando também naqueles que ainda não podem participar dos cultos presenciais. Hoje o texto que eu selecionei é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde Jesus fala sobre felicidade ou bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Interessante pensar que Jesus ele fala sobre choro e felicidade na mesma frase. Nós participamos de uma sociedade a qual nos dizem que felicidade é não lamentar, não ter lamentos, felicidade é quando tudo dá certo, felicidade é quando tudo vai bem. Porém, o que Jesus fala é ao contrário, é o oposto disso. Ele fala que nós sim podemos ser felizes segundo os princípios de Cristo e principalmente sermos felizes lamentando, chorando, exatamente porque essa é a ideia que aparece no texto. A palavra ali, choro, é a ideia de um lamento profundo. A pergunta que precisamos fazer é: lamento pelo quê? Por que temos que chorar? E eu diria que não é tanto fazer algo, mas se tornar alguém. Como assim? Jesus não está falando, olha, simplesmente chorem, comecem a chorar. Jesus está falando, olha, se tornem pessoas tão tocadas pelo Espírito Santo, de maneira que vocês vão ter a necessidade de lamentar por algumas coisas. E eu diria 3 sobre esse choro que Jesus está falando. Primeiro, chorar pelos nossos pecados, lamentar pela nossa maldade, lamentar pelos nossos erros, lamentar porque, embora salvos e redimidos pela graça de Deus, ainda caímos, ainda tropeçamos, ainda enxergamos em nós o pecado. Jesus fala que nós então temos que chorar pelos nossos pecados, lamentar por causa da natureza pecaminosa que ainda habita em nós. E esse desejo de sermos diferentes daquilo que éramos, que agora somos, gera em nós uma atitude de quebrantamento, que nos leva ao choro, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à confissão, que nos leva a um desejo de sermos mais semelhantes a Cristo. Um outro motivo pelo choro é não só pelo nosso pecado, mas orarmos pelo pecado do povo de Deus. Isso é mais incomum, mas é também uma chamada de Deus para nós. Orarmos pelos nossos pecados, mas também orarmos pelos pecados que afligem a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade. Nós vemos isso presente na vida do apóstolo Paulo, ele chorando, falando que chorava pela igreja. Nós vemos na vida de Jó, que orava pela vida dos filhos e apresentava com quebrantamento na presença de Deus a sua oração, Senhor, dizendo que se os filhos tivessem pecado, que era para que Deus aceitasse a sua oração de quebrantamento. E nós vemos isso também em Neemias, que chora quando fica sabendo da condição que se encontrava o seu povo. Por último, nós temos que orar e chorar justamente por causa desse quebrantamento, por causa do quebrantamento que existe por essa ação do Espírito Santo. E por que choramos, meus irmãos? Ou porque Deus nos convida a chorar? Não choro teatral, mas choro sincero. Porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque Ele irá nos trazer consolo. As nossas lágrimas, elas são sementes que ao seu tempo serão semeadas. Jesus fará justiça contra toda a maldade. Em relação a nós, seus filhos e filhas, Ele
nos libertará completamente do pecado e estaremos para sempre com Ele. Por outro lado, Jesus ele também eliminará toda a maldade, todo o mal que é praticado no mundo que a gente conhece. E Ele dará vida plena a todos aqueles que o conhecem, que o buscam. Então que possamos chorar pela ação do Espírito Santo, pelos nossos pecados, que nós possamos orar e chorar pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa sociedade, e que possamos ter um coração quebrantado, que Deus já nos deu essa promessa, e que somos felizes, porque receberemos consolo dos céus. O Espírito Santo virá, consolará as nossas vidas e os nossos corações. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.